Queridos, nós estamos caminhando nos Salmos. Hoje nós vamos ver o Salmo 3, 4 e 5, porque formam um grupo, são 3 orações de Davi, orações feitas em particular, representando profundas angústias pessoais que Davi sofria, e provavelmente no subtítulo da sua Bíblia aí, o Salmo 3 tem alguma coisa relacionada ao Salmo de Davi quando fugiu de seu filho Absalão. Absalão era filho de Davi, muito querido por ele, e na verdade o traiu. Qual que é o contexto? Depois, se você quiser conferir, o contexto está lá em 2 Samuel, capítulos 15 a 18. Para os irmãos terem uma ideia de como estava ou como poderia estar o coração de Davi a essa altura, Absalão, ele de manhãzinha pegava uma carruagem, ia para o caminho que dava acesso ao palácio real, e quando os israelitas iam para ali para pedir os conselhos e os julgamentos do rei, Absalão se apresentava para eles e perguntava qual era a queixa que eles tinham, e ele, depois que eles diziam, Absalão sempre afirmava: mas não tem ninguém na casa real para julgar isso, mas se eu fosse rei, eu cuidaria disso. E ele ardilosamente ia traindo assim o povo e o seu próprio pai, Davi, querendo usurpar dele o trono. Quando Absalão engana Davi dizendo que ele ia fazer um voto ao Senhor, ele manda espias para todas as tribos de Israel, para que essas tribos o reconhecessem como rei em Hebrom, e ele pudesse vir e tomar o trono de Davi. E diante desse contexto todo, Davi, para não ter um confronto direto com o seu próprio filho, ele resolve fugir, e um grupo de homens fiéis a ele o seguem. Enquanto ele está fugindo, ele passa por uma série de situações. Entre elas, o avô de Betseba se junta a Absalão para se tornar agora seu conselheiro. E ele havia sido conselheiro de Davi. E aí, mais uma traição dentre aqueles que outrora aconselhavam o próprio Davi. Quando ele está indo em direção ao deserto, ele é interpelado por um homem, Simei, que era da casa de Saul, que joga pedra contra ele, contra a comitiva, e o amaldiçoa, dizendo que tudo aquilo que ele estava enfrentando era por conta do que ele tinha feito, ou supostamente tinha feito, contra a casa de Saul. E nesse meio tempo, outros descendentes de Saul tentam dar um jeito de retomar o reinado, dando continuidade à linhagem de Saul. Então esse é o contexto em que Davi está ou escreve esses 3 salmos. São orações de profunda angústia, do contexto de traição do seu próprio filho, de pessoas que eram da sua confiança, as quais o aconselhavam. E Davi, inclusive de uma forma muito interessante, se vê na necessidade de colocar um espia entre os homens de Absalão para poder confundi-lo com conselhos ruins, a fim de que Absalão pudesse perder a empreitada contra Davi. Davi, então, não querendo confronto com seu filho, que apesar de tudo era filho, por isso o amava, Davi resolve fugir. E é nesse contexto que nós vemos, então, o Salmo 3, como um todo, 8 versículos apenas, e o texto diz: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor,
Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Pai querido, nós te agradecemos porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus belíssimo, que cuida de nós em todos os momentos e que a todo tempo nos ensina e nos faz lembrar de magníficas verdades que vêm de ti. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado sempre pleno em nossa direção, pela tua graça e pela tua misericórdia que se renovam sobre nós, pelo teu cuidado sempre presente, ó Pai, que nos momentos de angústia podemos sempre contar com o Senhor, e o Senhor jamais se nega a responder, a vir em nossa direção, a se colocar ao nosso alcance para nos livrar. Por isso que o texto que já estamos lendo possa nos ensinar que tu és um Deus que tem prazer em livrar e socorrer aqueles que clamam pelo Senhor. Por isso, ó Pai, quando a tua palavra diz ou afirma, nos convida e desafia a clamarmos ao Senhor, dizendo que o Senhor nos mostrará coisas firmes e ocultas que não sabemos. Entre elas estão os livramentos que o Senhor nos dá. Não os conhecemos, mas sabemos que virão nos momentos mais oportunos, de acordo com a tua sabedoria. Por isso nós clamamos também, ó Pai, discernimento, e que a nossa confiança no Senhor se renove para aguardarmos o teu tempo, a tua resolução, que será sempre bela, no tempo melhor possível. Por isso clamamos as tuas bênçãos e o teu cuidado sobre nós, e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, no Salmo 3, Davi, ele demonstra que entre a sua percepção de perseguição, ele diz que milhares são os que estão contra ele. Ele chega a afirmar no verso 6, não me assustam os milhares que me cercam. Davi com certeza sabia que muita gente, talvez não chegava a serem milhares, porque os que lideravam eram um grupo menor, mas tinha muita influência, tinha com certeza a possibilidade de levar exércitos inteiros contra ele. Mas com certeza no seu coração a percepção era essa de milhares. E quando estamos passando por uma situação que talvez nunca chegue aos pés do que Davi enfrentou, mas quando enfrentamos lutas, perseguições, difamações, seja lá o que for, a nossa percepção é de que milhares de pessoas estão contra nós, ou pelo menos, usando uma outra expressão, todo mundo está contra a gente. E isso acaba sendo bem real na experiência humana, e é muito interessante porque o texto mostra justamente essa peculiaridade humana de Davi, como ser humano que ele era. Deus o chamou não é porque ele era um super-homem, mas porque ele era um homem que precisava sempre precisou do socorro e da ajuda de Deus. Como vemos no verso 1, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Davi se sentia absolutamente vulnerável, absolutamente frágil, e com certeza ele estava ouvindo o tempo todo que ele seria alcançado em breve. Verso 3 e 4 formam uma outra unidade. Talvez na sua Bíblia haja a expressão pausa ou selá entre, por exemplo, os versos 2 e 3 e entre o verso 4 e o 5 e no final também depois do verso 8. Não sei como é que está aí. Selá, oi? Interlúdio, selá, pausa, é a mesma coisa, né? Então, nós temos essa unidade, versos 1 e 2, outra unidade, versos 3 e 4, estrofes, né? Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. No verso 3 e 4, o salmista
ele declara duas coisas a respeito de Deus: a confiança que ele tem na proteção de Deus e a certeza de que Deus responde às orações. E essas duas convicções também devem estar nos nossos corações se queremos experimentar a mesma vitória. Verso 5: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Essa ideia de levantar-se é a ideia de se colocar na direção, se colocar ao alcance, vir ao encontro. A salvação, evidentemente, diante dos problemas que Davi está enfrentando, e uma parte do verso 7, que não deve fazer parte das nossas orações, porque é um contexto bem específico dos salmos imprecatórios, né? Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios, né? Você não está autorizado a fazer esse tipo de oração, porque Jesus diz para orarmos pelos que nos perseguem, né? E abençoarmos os que nos amaldiçoam e assim por diante. Mas por que está isso no Salmo? Na verdade, os salmos imprecatórios, entre as características que eles têm, uma delas é o enaltecimento do amor que Deus tem pela justiça. Por isso, essa é uma maneira diferente de que no seu tempo Deus vai implementar a justiça contra os ímpios e contra os malfeitores. Só que numa linguagem que demonstra um certo desejo e uma ânsia para que essa justiça aconteça. Porque quando enfrentamos situações como essas, uma das coisas que nós mais queremos é uma resolução rápida, a mais rápida possível. Verso 8: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Eu espero que você decore o Salmo 3 inteiro e não apenas a parte B do verso 7. Salmo 4, diz o texto: responde-me quando clamo, ó Deus, e me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão armando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Então o salmista está aqui enaltecendo que declarando que ele é uma pessoa comum, uma pessoa piedosa, que Deus o escolheu por causa dessa característica e não porque ele era melhor do que os outros ou mais poderoso do que os outros. Aliás, ele se coloca numa condição inferior àqueles que se julgam poderosos, porque nesse caso ele prefere confiar na graça de Deus. Na prática, é como você ter de escolher entre pagar na mesma moeda aqueles que estão usando todas as armas ímpias e pecaminosas para te atingir, seja numa perseguição no trabalho, seja uma perseguição familiar, seja lá o que for, entre você escolher pagar na mesma moeda, o que seria se equivaler àqueles que estão te perseguindo, ou você confiar na graça e na misericórdia do Senhor. De qualquer forma, o capítulo 3 e até essa metade do capítulo 4, Davi está nos mostrando uma coisa, ou a única forma de vencer esse tipo de oposição: com oração, com muita oração. É assim que se vence a perseguição. Verso 6. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Aqui, nesses 3 versículos, o salmista ele faz um contraponto entre os que estão perseguindo em busca do poder
e a paz que ele recebeu no poder de Deus. Então, muitos buscam poder pelo poder, e Davi diz que usufrui do poder nada mais, nada menos do que o próprio Deus. É impressionante que alguém que é atraído pela própria família, que tem o seu filho o perseguindo, que o fantasma do passado, da figura do avô de Betseba, volta à tona, que os familiares de Saul querendo o trono de volta, tudo isso acometendo de uma maneira tão contundente, e ele, de uma forma impressionante, nos diz: em paz me deito e logo adormeço. Quantos de nós hoje têm experimentado isso? Em paz poder logo adormecer, porque há uma confiança firme de que o Senhor nos faz viver em segurança. Segurança maior ainda nós temos com o próprio Espírito habitando no nosso coração. Por isso Davi nos dá uma grande lição, ou uma dupla lição, né? Que perseguição como a dele dificilmente nós enfrentamos, e paz como a dele dificilmente nós usufruímos hoje, mesmo tendo o Espírito Santo no nosso coração. Que as nossas noites, quando não forem dormidas, que sejam por estarmos na presença de Deus, e não diante ou lutando contra os nossos problemas, contra as nossas aflições. Amém, queridos? Muito bem, verso e capítulo 5. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então, nessa primeira porção do capítulo 5, o salmista demonstra mais uma vez a sua oração matutina, ou a sua primeira atitude do dia, apresentar diante do Senhor a sua oração. Verso 4. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Mais uma vez a declaração da confiança que o salmista tem em Deus, depois de declarar na porção do verso 4 a 6, que Deus não tem nenhum tipo de comunhão com o pecado, com a injustiça, com o erro. Pelo contrário, Deus ataca, combate e destrói essas coisas. E nos versos 7 e 8, ele fala do grande amor e apela mais uma vez para o sonho que ele tinha no coração de estar na casa do Senhor, de habitar muitos dias, longos dias, na casa do Senhor, que era um referencial de paz. Nós precisamos lembrar que naquela ocasião o tabernáculo representava a habitação de Deus, e por sua vez a habitação de Deus representava o lugar de toda a paz, de toda a sabedoria, de toda a alegria. Por isso que o salmista tinha o desejo de estar na casa do Senhor, e hoje o Senhor faz ou tabernacula conosco, Ele habita conosco. Por isso, um dia iremos para a casa espiritual, celestial, definitiva, mas enquanto isso, o Senhor está conosco, nós somos a sua habitação. Verso 8, conduz-me, Senhor, na sua justiça, por causa dos meus inimigos, aplane o teu caminho diante de mim. É o Senhor que faz o caminho aparecer, e este aplanar dá a ideia, ao mesmo tempo, da soberania e da presciência de Deus, porque são como colinas que estão diante do salmista, e esse aplainar é o eliminar da colina. Em outras palavras, o salmista quer enxergar depois daquela elevação. E enxergar depois daquela elevação significa conhecer o projeto de Deus. Em outras palavras, Senhor, me faz conhecer o teu caminho.
me faz conhecer o teu projeto. Enquanto isso, que eu o aguarde, que eu o espere com confiança. Verso 9, em seus lábios não há palavra confiável, a mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. A essa altura, o salmista mais uma vez retoma a imprecação contra os inimigos, mas sempre naquela perspectiva de que Deus, por amar a justiça, irá fazer justiça contra os inimigos. Mas percebam que o salmista, que se apresentou como o piedoso eleito de Deus, contra ele, seus inimigos se levantam. Agora o salmista faz equivaler a perseguição que ele está sofrendo como sendo uma perseguição contra o próprio Deus. Contra ti se levantam. E a ideia é a mesma que nós enfrentamos hoje como igreja, que se somos de Cristo e somos perseguidos por amor a Cristo, é a Cristo que persegue. Como Jesus conversa com Paulo por ocasião da sua conversão, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí o salmista vai fazer mais uma imprecação: caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por meio dos seus muitos crimes. E aí essa imprecação, em outras palavras: Senhor, aplica a justiça, o Senhor ama a justiça, não permita que zombem do Senhor. Versos 11 a 12, alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Então o salmista termina dizendo que vale muito mais a pena fugir do ímpio e se apegar à justiça de Deus do que querer fazer justiça com as próprias mãos. Quando Simei amaldiçoava Davi, naquele contexto de 2 Samuel, que um dos homens de Davi disse: vou matar esse cão. E Davi disse: não faça isso. Se ele está me amaldiçoando é porque Deus permitiu que ele me amaldiçoasse. Então deixe que ele faça isso. Davi opta em não fazer justiça com as próprias mãos, mas entregar aquele homem nas mãos de Deus, deixando que Deus, como supremo juiz, sempre irá saber fazer a coisa certa, no tempo certo, contra ou a favor da pessoa certa. Por isso, as lições que temos nesses 3 salmos, entre muitas, estão, vamos destacar algumas. Primeiro, ore. É assim que se vence a oposição, é assim que se vence a perseguição. Dependa do Senhor, porque a perseguição nos quebranta e nos leva aos pés do Senhor. E não há lugar melhor para se estar do que prostrado na presença do Senhor. Confie na justiça de Deus e não na sua própria justiça. Deixe que Deus revele no seu tempo o seu projeto, a sua vontade e onde Ele quer nos levar com tudo isso. Davi, diante de toda a perseguição, não sabia o que iria lhe acontecer, mas ele sabia de uma coisa: o Senhor o defenderia e o Senhor o protegeria até que o seu propósito se cumprisse. Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos corações e nos faça aprender, lembrar e aplicar essas lições. Amém, queridos? Vamos colocar em pé e vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bênção, pelo teu cuidado e pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, ó Pai, para nos depararmos com esse momento tão difícil que o teu servo do passado enfrentou, mas ao mesmo tempo, como o Senhor foi maravilhoso em inspirar no coração dele uma confiança e uma dependência ainda maior do Senhor. Por isso, ó Pai, dá-nos a maturidade
para que possamos olhar para os nossos problemas como situações que o Senhor mesmo providencia, para que corramos para a Tua presença, para que dependamos do Senhor, para que finalmente possamos ver o Senhor aplanando os nossos caminhos, revelando então a Tua vontade à medida que dependermos do Senhor. Mas seja qual for, ó Pai, a situação que enfrentamos ou venhamos a enfrentar, que nós possamos renovar a nossa plena confiança no Senhor, a nossa dependência em Ti. Que a oração seja a maior arma da qual lancemos mão, ó Pai, para podermos vencer aquilo que se nos apresenta. Comunhão com o Senhor seja a base da nossa existência e do nosso agir. Esse é o nosso clamor. Imploramos essas bênçãos, lembrando dos nossos irmãos que não estão aqui, e que o Senhor os alcance com a Tua graça, aqueles que nos assistem também pela internet, que da mesma forma possam ser ricamente abençoados. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.